Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos para o primeiro episódio com o convidado do ano. Primeiro episódio que a gente traz alguém aí, voltando. Ano passado foi um ano bem difícil nesse quesito, e esse ano, já em janeiro, a gente começa com coisa boa. Quer dizer, a gravação é em janeiro, né? O podcast vocês vão ouvir aí quando sair, não sei quando vai ser. Mas a gente traz aqui, então, né, um tema que a gente vai abordar daqui a pouco, uma discussão muito importante, vocês vão ver pelo título, lógico. E pra quem já tá acompanhando no Insta já vai ter visto a gente divulgando aí, porque, enfim, eu sempre falo isso em live, eu tava falando agora pro camarada, é um tema muito difícil pra mim, mas já já a gente entra nisso. Antes de tudo, queria lembrar vocês de seguirem as redes sociais, @morcego_, Marcos_, tá? Instagram, Twitter, TikTok, tudo isso. Também é importante que vocês ajudem na divulgação do podcast, então ouviu, curtiu, dá aquela divulgada. Também tiver os comentários, pode fazer os comentários, a gente sempre deixa inclusive uma caixinha de perguntas no próprio Spotify, eu sei que é onde a maioria das pessoas ouve. Também quero lembrar vocês que a gente faz lives de leitura e discussão na Twitch, no YouTube, vai estar tudo na descrição aí. Mas lives Caverna do Morcego a gente vai estar lá fazendo, né? No momento da gravação a gente está lendo Os Condenados da Terra. Não sei se a gente vai ter acabado até sair essa gravação, porque é um livro que está demorando pra caramba. Mas eu espero que a gente já esteja no próximo, né? Porque não dá pra ficar, desde o ano passado nesse livro, não dá pra ficar pra sempre. Também quero lembrar que a gente está com cupom de desconto na Autonomia Literária, #morcego na autonomia, que dá 20% de desconto, tá? E você pode fortalecer o projeto, além do compartilhamento, né? Mas também através do nosso apoio coletivo, apoia.se/cavernamorcego, ou do nosso pix podcastmorcego@gmail.com, beleza? E, pro episódio de hoje, também um salve especial para a editora Lavra a Palavra, que possibilitou que tudo isso acontecesse. Mas agora, vou chamar o camarada aqui pro palco para ele falar e se apresentar. Seja bem-vindo, camarada Rômulo! Valeu, morcego querido. Especial demais estar aqui nesse seu espaço para trocar essa ideia com você. E, bom, me apresentar rapidamente, eu sou formado em Direito pela USP e também em Ciências Sociais na USP, onde eu tive oportunidade de compartilhar umas disciplinas aí com o morcego. E fiz uma especialização em Direito Penal e Criminologia, o mestrado em Filosofia e Teoria Geral do Direito na USP, sob orientação do professor Alisson Mascaro, que é o mestrado que deu origem a esse livro, né, que vai ser o assunto desse nosso bate-papo de hoje. E agora eu estou no doutorado, também em Filosofia e Teoria Geral do Direito na USP, também sob orientação do professor Alisson Mascaro. Então é isso, vem mais coisa por aí em breve, tá, gente? Bom, galera, o nome do livro, então, que a gente vai estar trabalhando aqui, que é o trabalho do Rômulo, se chama Dinheiro e Formas Sociais. Livro que lançou agora, final de 2023, começo de 2024, pela Lavra a Palavra, que eu tive a honra de receber, enfim, e tá aqui trazendo esse debate para vocês. Então, enfim, eu vou começar, antes da gente entrar realmente no texto e tal, não sei o quê, por que falar sobre dinheiro e formas sociais? Meu Deus, eu acho essas coisas uma maluquice. Porque, assim, né, como já gravei com o professor Alisson, conheço várias pessoas que ele orientou, já gravei com a Juliana Paula Magalhães, tudo. Essa questão de derivação do Estado, que a gente, né, que é a base, né, como tá na orelha do livro, tudo, é uma coisa muito pertinente, é uma discussão foda, só que é isso, eu já tenho minhas dificuldades aí. Quando eu vi que ia disso para dinheiro e formas sociais, eu olhei e falei, gente, eu tô perdido aqui. Então, de onde veio isso? Por que isso? Antes de entrar no tema assim, por quê? Bom, ótima questão. De fato, é um tema que pode até assustar um pouco, né? Mas para situar um pouco o pessoal, né, o seu público que acompanha a gente, seus camaradas, nossos camaradas, é o seguinte, existe esse campo que a gente pode nomear o campo da crítica marxista do direito, e que nesse campo a gente trabalha especialmente com o Evgeny Pashukanis, né, que é o autor fundamental aqui nessa história, e que ele basicamente, a partir do Capital, consegue pensar nisso que a gente vem a chamar de derivação da forma mercadoria na forma jurídica. Então, para que as pessoas entendam, isso significa que o Marx, lá no Capital, disse que nessa nossa sociedade todas as coisas se tornam mercadorias, né? Tudo é objeto de compra e venda, inclusive a força de trabalho das pessoas. E aí, o que o Pashukanis descobriu, e que existe até textualmente no próprio Marx, mas o Pashukanis desenvolve isso para um pouco além,
é que, ao mesmo tempo em que as coisas se tornam mercadorias, também as pessoas têm que se tornar sujeitos de direito. Então, o que isso significa? Né? Significa que se eu quiser me apropriar, por exemplo, aqui do calendário do morcego, que eu estou vendo aí, o calendário do Gramsci dele, ou da Boitempo, quero me apropriar desse calendário dele. Eu não posso me apropriar disso sem o consentimento do morcego. Se eu faço isso, ao mesmo tempo, o calendário deixa de ser mercadoria e também o Rômulo e o morcego deixam de ser sujeitos de direito. Por isso que uma coisa implica na outra. Se eu quiser me apropriar desse calendário, eu vou ter que dizer, morcego, você quer trocar ele comigo? Ah, quero, não quero. Então, por que você trocaria? Ah, trocaria por um livro tal. E aí a gente troca. Então, a mercadoria implica nessa que a gente chama subjetividade jurídica, ou seja, o sujeito de direito. E para além disso, também a mercadoria já implica no Estado como uma forma pública, oficial, que precisa se situar como terceiro dessa nossa relação. Porque se de repente, nessa troca aqui do calendário com o morcego, se de repente o morcego percebe que eu dei um livro para ele estragado, né, se ele puder tomar de volta o calendário de mim, isso significa que ele também vai estar negando a minha condição de sujeito de direito. Isso, no ambiente jurídico, né, a gente fala de fazer justiça com as próprias mãos. Né? Não se pode fazer justiça nas próprias mãos dentro do modo de produção capitalista, pelo menos como determinação elementar, porque essa justiça tem que ser feita por um alguém, uma entidade, que não pode ser nem eu nem você. Não pode ser um agente da troca. Então, isso só para situar um pouquinho o campo onde esse trabalho procura se inscrever, o campo do qual esse trabalho parte, para daí sim tentar dizer alguma coisinha a mais. E aí vem então o problema específico desse texto e como que eu cheguei nele. Bom, a partir desse quadro geral, né, que eu tentei apresentar aqui muito rapidamente, né, no livro, é claro, está muito melhor desenvolvido, mas em linhas gerais é um pouco isso. A minha preocupação foi a seguinte: bom, se com o Pachucanes a gente consegue entender que a troca de mercadorias implica nas pessoas serem sujeitos de direito, por outro lado, no capitalismo a gente não troca mercadorias exatamente. Então, quando a gente se mantém nesse nível da troca de mercadorias, a gente ainda se mantém num nível, eu vou dizer, subdeterminado, um nível abstrato demais, e que me pareceu que era preciso dar esse passo a mais. E investigar também se já haviam dado esse passo a mais, né, na literatura que tem por aí. Mas então a minha preocupação era essa. Era que, apesar de estar correto que essa troca de mercadorias implica nos indivíduos sujeitos de direito, que tem que trocar entre si, não pode um se apropriar da coisa do outro, ao mesmo tempo a gente não pode ir no supermercado e falar assim, olha, eu vou fazer minhas compras aqui, mas eu vou pagar com um livro. Né? Eu vou pagar com... Não, aqui você tem que pagar com dinheiro. Então, isso foi algo que começou a me instigar, né? Começou a me gerar dúvidas, e foi o começo desse tema que eu desenvolvi no mestrado. Caralho, muito, muito da hora. Porque assim, enfim, eu acredito que muita gente deve passar por um questionamento, não esse questionamento mesmo seu, né? Porque já foi um questionamento muito aprofundado. Mas sempre rola, principalmente nessa fase que a gente começa a estudar um pouco da história, né? A gente olha e fala,
puta, mas por que existe essa moeda? Tipo, aí você vai pesquisar a história do dinheiro, assim, num período mais recente, você vê, tipo, não é um bagulho tão antigo assim, a forma como é utilizada, né? Enfim, não sei, talvez você me contraponha nisso, inclusive, fica aí aberto aí, mas, assim, de uma perspectiva realmente de você olhar e falar, nossa, por que a gente usa essa nota? Tipo assim, ela literalmente é só um pedaço de papel. E é interessante porque até quando a gente começa a estudar sobre isso, e aí até voltando para um pouco do que a Orelha fala, enfim, isso daí claro que vai estar na sua conclusão, né? Mas cadê? Puta, agora eu não vou achar. Olha, eu tinha acabado de ler e já perdi. Mas enfim, sobre essa questão de. Ah, tá no prefácio ou ou nossa introdução ou no prefácio, que fala sobre essa questão de pegar o que o Marx deixou em aberto e aprofundar, né? E é interessante porque, bom, fiz sociologia, né, como você bem, faço ciências sociais, como você bem sabe, e numa das matérias a gente tem Marx, e eu tinha um professor que ele gostava muito de Simmel, então ele debatia a questão do dinheiro, né? E aí no texto de Marx, o Marx ele fala sobre essa conversão de troca de mercadorias para a questão do dinheiro e tudo, mas eu ainda fiquei muito perdido, confesso. Eu fiquei tipo igual uma barata tonta que eu olhei e falei, beleza, a gente sabe que isso aconteceu, mas tipo assim, enfim, e aí você faz essa aproximação com a questão do próprio Estado de Direito, né? E tem até a frase da Maria de Lourdes Rollenberg Molo no final do seu livro, né? Que fala, a mercadoria está para o dinheiro assim como o sujeito de direito está para o Estado de Direito. E agora eu comecei a entender. Bom, Pachucanes, pra galera que acompanha aqui, a gente já teve episódios sobre, já trouxemos o próprio Alisson Mascaro, a gente já trouxe Juliana Paula Magalhães, que também trabalha com Pachucanes e tudo, e foi algo que você já começou a introduzir. Mas, da forma direito de Pachucanes e da forma Estado, você entra em conformação jurídico-política e no Alisson Mascaro, né? E ele vai falar no prefácio que você utiliza, inclusive, esse conceito de conformação, né? Eu sei que eu estou pulando uma parte do comecinho aí, mas eu acho que já deu uma introduzida nela. Como que, tanto uma questão pessoal, uma visão pessoal de estar utilizando o próprio Mascaro para o seu trabalho, mas também como que se dá esse diálogo de Pachucanes para Mascaro para o concerto de formas e da forma dinheiro? Como que se dá esse passo, assim, tipo, num nível mais teórico mesmo? Perfeito. Ótimas questões. Eu começaria falando um pouco em diálogo com essa sua dificuldade, né, nas matérias da sociologia e do Marx, e essa progressão dele da mercadoria até o dinheiro. Existe uma tradição que a gente pode resumir como um marxismo tradicional, que teve uma tendência de olhar para os primeiros capítulos do livro 1 do Capital e entender esses primeiros capítulos como se o Marx estivesse falando especialmente de uma progressão histórica da mercadoria até o dinheiro. Então, é uma leitura que lê essas páginas como se o Marx estivesse falando de história. Primeiro existia a mercadoria, depois as mercadorias foram sendo trocadas, até que de repente foi surgindo uma mercadoria que se destacou entre as demais, e aí surgiu o dinheiro. Hoje, as chamadas novas leituras de Marx, que surgem ali em meados da década de 60, elas já têm uma outra interpretação desses primeiros capítulos, né? E essa interpretação, na verdade, já até começou antes, na década de 20, com Isaac Rubin, que foi ali um contemporâneo, né, do Pachucanes, e que faz um movimento muito parecido com o que o Pachucanes faz para o direito, só que o dele é especificamente para a economia. Enfim. E nessa interpretação dessas novas leituras, esses primeiros capítulos do Marx, eles não falam de história. Ou seja, não é que primeiro existia a mercadoria e aí as pessoas começaram a trocar as mercadorias, diferentes comunidades começaram a trocar mercadorias, etc., até que uma se destacou e surgiu o dinheiro. Não. Essas novas leituras interpretam esse movimento como um movimento lógico e não histórico. Ou seja, isso significa que a gente pensa na mercadoria se desenvolvendo até o dinheiro só na medida em que a gente está falando de momentos lógicos diferentes. Então, historicamente,
pode ser que o surgimento do dinheiro tenha sido diferente disso, né? Essa leitura possibilita, então, que a gente pense no surgimento histórico do dinheiro de maneira distinta dessa que é essa progressão lógica. Isso acho que ajuda a gente a entender o dinheiro no Marx como essa progressão lógica, que não é histórica, e isso também permite que a gente fique, digamos, vacinado de algumas leituras ruins que existem, especialmente fora do marxismo, embora algumas também dentro do marxismo, que é da origem do dinheiro a partir do escambo. Esse é um tema, né, que aparece fora do marxismo, mas às vezes alguns marxistas também têm esse defeito, enfim, de entender que o dinheiro teve uma origem histórica com o escambo. Mas se a gente lê os primeiros capítulos do Marx como um desenvolvimento lógico, aí a gente não precisa entender que historicamente primeiro veio um escambo para depois vir o dinheiro. E aí nesse ponto a gente já tem bibliografias muito boas que lidam com isso, né? Um livro que eu cito um pouco, né, o do David Graeber, que vai ser até reeditado agora, né? O Dívida os primeiros 5.000 anos. É um livro muito bom para quem se interessa sobre esse assunto, porque ele, né, demonstra bastante bem, numa historiografia antropológica, de como o dinheiro não surgiu a partir do escambo, né? Essa sucessão, que parece ser do escambo até o dinheiro, no Marx ela é só uma sucessão lógica e não uma sucessão histórica. Bom, daí para então ir para a sua segunda questão, do uso da ideia de conformação, do professor Alisson Mascaro e também, né, dessa tradição pachucaniana. Bom, em linhas gerais, eu entendo que esse conceito do professor Alisson Mascaro ele é bastante importante, porque o professor Alisson Mascaro, basicamente, no livro Estado e Forma Política, ele bebe bastante das fontes, tanto do Pachucanes, como de um autor chamado Joachim Hirsch, que participou, né, do chamado debate da derivação do Estado, e que tem as bases, quer dizer, muito próximas, né, ali do Pachucanes para pensar Estado. Então, com Pachucanes se pensa direito, embora também Estado, e com Hirsch se pensa Estado. Mas com o conceito de conformação, o professor Alisson consegue, digamos, reintegrar o direito e o Estado de maneira mais qualificada. Porque o grande problema que está posto aqui é que o Pachucanes tem uma leitura que a gente pode chamar de antinormativista. O que isso significa? Significa que para o Pachucanes, o direito ele não vem da norma jurídica. Porque se o direito é a subjetividade jurídica que os indivíduos portam no capitalismo, então o direito ele vem muito mais dessa nossa capacidade de trocar e de negociar, de fazer contratos, do que da lei. Ou seja, para resumir, na leitura do Pachucanes, o direito ele vem antes do contrato do que da própria lei. Só que, ao mesmo tempo, a lei tem a sua importância no modo de produção capitalista. E é preciso, então, compreender esse papel da lei. Mesmo que a gente não precise compreender que a lei é o fundamento nuclear do direito. O fundamento nuclear do direito é o sujeito de direito. Mas a lei, a norma jurídica, ainda tem uma importância. E é preciso, então, retomar a importância da lei, né? E nesse sentido, a ideia de conformação do professor Alisson, ela vem muito a calhar, porque ela consegue, me parece, reintegrar bem essa relação entre direito e Estado, que não é uma relação de identidade. No direito, por exemplo, os chamados juspositivistas costumam entender essa relação como de identidade. Ou seja, direito é Estado, e Estado é direito. E com a ideia de conformação, não. A gente pode entender
que os dois não são idênticos, eles não se identificam, mas, pelo contrário, eles se implicam mutuamente, eles se conectam e influenciam um no outro. E para mim essa foi uma ideia bastante importante, porque me permitiu pensar nesse mesmo paralelo também para a lógica do dinheiro e da mercadoria. Então, com isso que eu penso que estendi, digamos, essa ideia de conformação para todo esse que, né, depois eu chamei desse concerto de formas sociais, né? Nessa metáfora musical da coisa, né? Digo eu, né, como se cada uma dessas formas sociais fosse um instrumento, né? Então um é uma flauta, o outro é um violino, o outro é um... E todos eles tocam uma mesma partitura, que é a partitura da forma valor, né? Enfim. Mas então o conceito de conformação foi o conceito que eu trouxe do professor Alisson Mascaro e que me parece me permitiu integrar melhor todas essas formas sociais. Caralho, da hora, da hora. Bom, é isso. Então já fica a recomendação aí de lerem o professor Alisson Mascaro, principalmente nessa questão de formas sociais, e também pegarem esse livro aqui que o começo, né, formas sociais, forma mercadoria, forma direito, forma Estado, até que a gente chega nesse concerto de formas, né, já aparece aqui, e é o que dá essa passagem para a próxima parte do livro, na discussão sobre forma dinheiro. Enfim. Falamos de dinheiro, falamos de formas sociais. Como que a forma dinheiro se relaciona, né? Tipo, uma pergunta realmente, tipo, você vai pegar a forma dinheiro no sentido de numa era pré-capitalista ou vai pegar ela para analisar junto com o Estado moderno burguês? Enfim, realmente, eu tô lançando realmente, assim, que parecem dúvidas meio triviais, assim, mas realmente são dúvidas que eu tô tendo conforme eu tô analisando, né? Para quem tá acompanhando, eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro inteiro, já li trechos, já tenho marcações, estou aqui, inclusive, folheando ele conforme os assuntos vêm. Só que é isso, ainda tá meio confuso na minha cabeça a questão de como vai entrar a forma dinheiro no seu livro, né? Já, claro, os conceitos para mim já estão bem mais fáceis agora, mas a questão da forma dinheiro ainda é uma preocupação minha. Como que você trabalha com isso no seu livro? Eu tô fazendo meio que um guia, né? O pessoal vai ter um manual de como ler o livro. Perfeito, assim fica muito bom mesmo para facilitar a leitura. Essa é uma ótima pergunta. Eu, desde o início do projeto, eu pensei que faria mais sentido, na medida em que, né, como a gente até já comentou, é um tema, né, muito espinhoso, né, difícil, enfim, eu tive que optar por fazer alguns recortes para que eu pudesse dar conta, né, desse tema que é muito amplo. Então, diferente de algumas pesquisas, né, alguns textos que tratam de níveis de determinação mais concretos, né, tratam de uma experiência aqui, uma experiência ali, nesse livro eu estou falando de modo de produção capitalista numa maneira geral. Então, significa que tudo que eu estou falando aqui nesse livro diz respeito a qualquer formação social cujo modo de produção seja capitalista. Isso amplia demais, né, o tema. Então, se eu amplio demais o tema por falar, né, de um conceito que é comum a qualquer sociedade que esteja no modo de produção capitalista, eu tenho que, por outro lado, recortar esse objeto, né, já que por um lado eu amplio, por outro eu tenho que necessariamente diminuir, né, para dar conta. E nisso foi esse duplo recorte que eu fiz, né, que é, primeiro, um recorte que eu disse histórico, mas informado teoricamente. O que isso significa? Significa que todo esse debate das formas sociais, dessa crítica marxista do direito, já tem consolidado, pelo menos, não sei se de forma unânime, mas aí acho que não, mas pelo menos, né, tem uma boa parcela que vai numa linha,
de que a mercadoria propriamente dita é típica do capitalismo. Em outros modos de produção, a gente até tem coisas que, digamos, parecem mercadorias e indivíduos que se portam mais ou menos como sujeitos, só que, estrito senso, né, propriamente mercadoria e direito, a gente só tem a partir do nascimento do capitalismo. E esse nascimento do capitalismo se dá com a chamada subsunção real do trabalho ao capital. Que, em linhas gerais, significa quando o trabalhador ele tem que vender a força de trabalho dele, né, em troca de salário, e ele perde também o próprio, digamos, saber fazer, né, desse processo. Então isso historicamente se dá com essa chamada subsunção real do trabalho ao capital, e aí, pelo menos por essa literatura, a gente diz que mercadoria e direito, propriamente ditos, só existem do capital para frente, do modo de produção capitalista para frente. Nesse sentido, também o dinheiro. Também o dinheiro propriamente dito só pode surgir desse momento histórico para frente. Então foi esse o primeiro recorte que eu fiz, que vou tratar do dinheiro, esse que é para a gente, né, pelo menos para essa literatura, o dinheiro propriamente dito. Não que não existam coisas que se pareçam dinheiro, né, na Grécia Antiga, em Roma, né, ou até na Idade Média, mas na medida em que a gente entende essas formas sociais no modo de produção capitalista, então a gente consegue pensar nessa, que a gente chama essa especificidade delas, específicas do modo de produção capitalista. Então esse é o primeiro recorte. Eu trato desse dinheiro que a gente trata como dinheiro propriamente dito, que é o dinheiro já no modo de produção capitalista. E o outro recorte foi esse recorte dimensional, teórico dimensional. Né? Na medida em que eu estou falando do dinheiro em qualquer sociedade que tenha modo de produção capitalista, então eu não posso me dedicar tempo a falar sobre o real, sobre o peso argentino, né, sobre o dólar. Quer dizer, alguma coisa do dólar acaba tendo que entrar, porque aí diz respeito, por exemplo, ao problema do dinheiro mundial, que aí sim era algo que interessava, porque está nesse nível de determinação, que é o nível de determinação mais abstrato. Né? Agora, né, tipo, o plano real, ou isso, né, são coisas que ficaram de fora por esse recorte que eu chamei de teórico dimensional. Senão, enfim, é isso, a pesquisa, né, fica... Eu sei como que é, eu sei como que é. Caramba, que da hora, que da hora. E que interessante isso, né, tipo, sei lá. Eu acho que saber um pouco melhor do objetivo, de como foi feito o recorte, também vai ajudar a se aprofundar realmente no livro, né. E é isso, assim, né? Dinheiro real que se... Enfim, brincadeira, vai Brasil. Então, beleza. Agora, eu tenho outra pergunta, né? Relacionado a como entra essa questão da forma dinheiro. Porque a segunda parte do seu livro começa com forma dinheiro e novo marxismo. E você já falou de uma diferença de uma galera que lia a questão no Marx de uma certa forma, né, de uma perspectiva histórica, e depois entra uma galera de uma forma lógica, que aí seria essa galera do novo marxismo. Você coloca essa galera aqui só por causa dessa diferença de leitura, ou tem algo a mais a ser acrescentado, né? Eu já tive algum contato com essa galera, principalmente por causa do livro da Thailise Leite, Pela Contracorrente, mas, enfim, o que mais, além disso, é só isso realmente que vem para ser agregado nessa questão? Boa questão. Nesse segundo capítulo, eu trago essa literatura do novo marxismo, em primeiro lugar, porque esse novo marxismo ele se integra melhor com essas bases teóricas, que é todo esse contexto, né, que eu pintei inicialmente da crítica marxista do direito. Né? Sujeito de direito, o Estado como terceiro, essas formas sociais.
Então, em primeiro lugar, o novo marxismo ele se adequa melhor a essas bases. Então, era melhor que eu procurasse neles mesmos aportes novos sobre o dinheiro, porque seria muito mais fácil de adequar mesmo, né? A base já era muito próxima. Esse é um primeiro ponto. Só que também tem uma questão que é a seguinte: os próprios materiais dentro do marxismo sobre o dinheiro, eles são muito mais profícuos durante o novo marxismo. Porque o dinheiro, ele não era um tema, quer dizer assim, tão trabalhado nos marxismos tradicional e ocidental. Inclusive, quando a gente pensa nas interpretações da teoria do valor do Marx, o marxismo tradicional ele está muito ligado a uma certa interpretação da teoria do valor que a gente pode dizer substancialista. O que isso significa? Né? Significa que a gente leria o Capital e entenderia que o valor das mercadorias, em termos quantitativos, está relacionado com aquele tempo de trabalho socialmente necessário à reprodução. E a gente pensa nesse trabalho como incorporado na mercadoria. Por isso a gente pode dizer paradigma do trabalho incorporado. Essa leitura tem algumas limitações, e aí eu vou dizer uma, que é, por exemplo, da gente poder, então, olhar para outro modo de produção, olhar, por exemplo, lá para a Idade Média e pensar, se um servo lá no feudalismo demora 5 horas para produzir 1 quilo de trigo, alguém poderia dizer, então esse trigo tem o equivalente a 1 hora de valor. Esse é um defeito que essa interpretação substancialista do valor implica. Porque como ela está preocupada nessa substância do valor, que é o trabalho e o tempo de trabalho, então ela vai poder olhar em todos os modos de produção, ou em qualquer modo de produção, e pensar se teve trabalho e se teve tempo de trabalho, então tinha valor e uma certa quantidade de valor relacionada a esse tempo. No novo marxismo, a gente já tem uma interpretação diferente da teoria do valor de Marx. Aqui a gente pode associar um paradigma que é o paradigma das formas do valor. Aqui, diferentemente, a gente pode olhar para a Idade Média, para um servo que produz 1 quilo de trigo em 5 horas, e apesar dele produzir 1 quilo de trigo em 5 horas, se alguém pergunta para a gente quanto de valor esse servo criou, a gente diz nada. Porque o valor só existe no capitalismo. Ele pode ter criado valor de uso, ele pode ter criado, enfim, uma coisa útil, mas ele não criou valor. Porque valor ele só teria criado se isso tivesse num contexto social que é desse modo de produção. Então, isso é, em linhas gerais, a diferença de interpretação da teoria do valor do Marx, né? E no novo marxismo, essa interpretação então é muito mais rica, muito mais profícua para se pensar. E em relação ao dinheiro, isso fica ainda mais importante. Porque nesses chamados paradigmas do valor incorporado, né, ou do tempo, né, de trabalho incorporado, o dinheiro ele fica muito apagado. Porque se o valor das coisas é o tempo de trabalho médio incorporado nelas, então o dinheiro nada mais é do que ouro, que também tem tempo de trabalho incorporado. Nesse sentido, a própria distinção entre as mercadorias e o dinheiro, ela fica apagada. Porque o que é o ouro, senão também uma mercadoria, que é produzida como qualquer outra, também com um certo tempo de trabalho necessário para reproduzir. Então,
nessas leituras mais de marxismo tradicional, o dinheiro costuma ser mais apagado, teoricamente. Por isso que no novo marxismo, com essa interpretação distinta da teoria do valor, o dinheiro também ganha mais relevo. Por isso que os materiais que falam de dinheiro nesse novo marxismo são muito maiores, tem muito mais coisa publicada, muito mais gente debatendo sobre isso. Aqui eu destaco uma teórica que é fundamental, que é a Suzanne de Brunoff. Ela é uma autora que bebe da fonte ali do Louis Althusser, a gente pode dizer, ela é uma althuseriana, e ela se preocupou muito com a questão da moeda, do dinheiro. Tem vários livros publicados, muitos até com tradução para o português, e é alguém fundamental para se pensar no dinheiro. Algo que fora do novo marxismo é muito mais raro. Caramba, interessante, entendi. Agora faz muito sentido eles terem aparecido aqui da forma como eles apareceram, interessante. Né? Porque começa a forma de direito começa no capítulo anterior e depois já entra com a forma de direito e o novo marxismo, inclusive nos debates sobre a derivação do Estado. E depois, eu tenho uma dúvida, outra dúvida, não é só dúvidas hoje. Porque você coloca em debates econômicos franceses e depois na escola da regulação. E eu fiquei em dúvida, porque, enfim, a gente tem, por exemplo, escola de Frankfurt, a gente tem o trabalho, né, o próprio Marx, ele vai falar dos economistas alemães, economistas italianos, economistas ingleses e tal, não sei o quê. Essa questão de você colocar uma contraposição, uma comparação com outros grupos que estavam ali trabalhando com essa pesquisa, e se sim, eram eles, tipo, você está fazendo um debate entre marxistas e liberais, ou só marxistas e marxistas, enfim. Também para entender essa perspectiva do livro. Ótimo. Não, aqui eu realmente só trabalho com marxistas. Apesar, né, há pouco você citou o Simmel, né, por exemplo, quer dizer, Simmel seria um autor possível de se incorporar eventualmente, né, tem a filosofia do dinheiro. E então existe material fora do marxismo que é passível de incorporação. Só que aqui também, por uma questão, né, de limitação da pesquisa, eu pensei, bom, apesar de eu não duvidar que exista mesmo material fora do marxismo e que possa ser importante, nesses 3 anos de pesquisa do mestrado eu não vou conseguir, né, incorporar isso que é de fora, então eu tenho que fazer escolhas. No fundo, é isso. Né? Muitos desses recortes nossos, né, em pesquisa são feitos através de escolhas. É claro, as escolhas têm que estar bem fundamentadas, né? Se a gente fundamenta elas cientificamente, teoricamente, tanto melhor. Embora também, né, os gostos pessoais, né, os sentimentos, é claro que também são muito envolvidos aqui. Mas se a gente faz uma escolha e fundamenta ela teoricamente, acho que a gente pode seguir o rumo. E aqui, então, eu fiz essa escolha, que é, em primeiro lugar, a escolha de tratar só de autores marxistas, portanto, que pudessem me fornecer aportes para eu tentar construir algo a mais, né, algo novo, em cima dessa base que a gente já trabalha. Só que também, se eu me predispusesse a abordar todo o marxismo, isso também ficaria grande demais, né? Porque mesmo o próprio marxismo é muito grande. E aí que foi essa, eu diria, uma certa conveniência, pelas limitações mesmo materiais da pesquisa, que foi de limitar tão somente ao novo marxismo essa reunião de aportes, né? em que eu não chego a fornecer um mapeamento completo. Eu acho que aí seria, né, demais. Então, não é que as pessoas vão encontrar um mapeamento completo dessas correntes aqui. Mas o que eu fiz foi, digamos, tentar beber na fonte dessas correntes e, nesse segundo capítulo, apresentar para os meus leitores alguns elementos que eu penso muito importantes e que podem, no passo seguinte,
podem ser recrutados para a gente ir um pouco além, pensar um pouquinho mais e desenvolver, digamos, um tijolinho a mais nessa conversa grande, né, que envolve direito, Estado, mercadoria e dinheiro. Entendi. Então, limitado ao novo marxismo, né? E aí, então, nessas duas partes, sobre debates econômicos franceses na escola da regulação, o que rola de debate aí? Ótimo. Nesse último tópico desse segundo, né, capítulo, eu basicamente trato de dois autores marxistas, né, que são a Suzanne de Brunoff, que eu mencionei há pouco, e um autor que também foi muito importante nesse processo, que é o Tran Hai Hac, que é um franco-vietnamita. Todos eles fazem parte desse novo marxismo. Isso, todos eles fazem Pensando parte em novos nomes. Bom. Exatamente. Isso quando a gente pensa também nessa espécie de novo marxismo amplo, né? Porque existem várias classificações distintas, né, de novo marxismo, existem nomenclaturas de neomarxismo, né? Existem os pós-marxismos, por exemplo, não é com os quais eu trabalho aqui, e existe também a chamada nova leitura de Marx, enfim, várias novidades, né, digamos assim. E eu trabalho aqui com um novo marxismo amplo, digamos assim, que é muito baseado na classificação do professor Alisson, né, no livro Filosofia do Direito dele. E aí sim, por essa classificação, tanto a Suzanne de Brunoff, né, se encaixa nesse novo marxismo, como esse autor franco-vietnamita Tran Hai Hac, que foi muito importante, e também essa chamada escola da regulação, que, né, são entre aspas, os filhos rebeldes do autossirianismo, e que tem alguns aportes interessantes também para se pensar o dinheiro. Embora, nesse tópico especificamente, os aportes que eu mais trago são os da Suzanne de Brunoff e do Tran Hai Hac, e menos os da Escola da Regulação. Embora que eu apresente muito brevemente a Escola da Regulação e sinalize que eles também têm leituras interessantes sobre o dinheiro que não são reducionistas, né? Que essa era aquela preocupação desde lá de trás, que é de reduzir o dinheiro à mercadoria, né? Esse é o erro que nenhum marxista pode cometer, né? Sob pena de reduzir a sua leitura e isso, enfim, comprometer toda a leitura. Caramba, entendi, não, perfeito. Eu achei interessante porque é isso, né? A gente... a galera soltou inclusive vários tweets, né? Esse começo de ano, que é... O problema da pesquisa é que você começa a ler uma coisa e aí você vê uma nota de rodapé, você vai parar em outras 200 leituras e tal, não sei o quê. Então é isso, eu inclusive estou conhecendo pessoas novas agora, né? Com esses dois nomes que você citou. Então é isso, né? Apesar de você conhecer o negócio, não significa que você realmente conhece, ainda tem muita coisa aí. Interessante. E aí então a gente vai pro terceiro capítulo, chamado Dinheiro e Formas Sociais, né? A recomposição do conceito de formas, que é onde Pedro da Voglio fala na orelha, né? A terceira e última parte da obra, a mais interessante e original. Nela o autor conectará o debate da derivação do Estado, numa linha, e vai indo, né? Então, por essa ser, de acordo com Pedro, a parte mais autoral e mais instigante, eu vou deixar mais livre para você. Enfim, toma o tempo que você quiser, que pode ficar 2 horas falando, fica à vontade. Conte-nos mais sobre dinheiro e formas sociais. Cuidado, morcego, que você já viu que eu gosto de falar. Meu, eu acho impressionante, tá? Porque assim, eu já gravei com várias pessoas e tudo, mas o Alisson Mascaro e as pessoas que são orientadas por ele, realmente é o grupo que mais fala definitivamente. Se deixar, vocês ficam o dia inteiro falando. Eu fico impressionado, porque eu penso, você vê, eu falo mais rápido e tudo, mas minhas falas são curtas. E não é porque eu tô só mediando, é porque eu realmente falo assim, ó, não, acabou. E eu olho e falo, gente, como eu consegue lembrar de tanta coisa e ficar falando sobre tanta coisa? Eu fico, tipo assim, sem perder o fio, eu fico impressionante. Mas fica à vontade, camarada. Bom,
Então, de fato, nesse terceiro capítulo, eu tenho essa parte que ela é, nesse sentido, um pouco mais autoral, mas é muito porque é onde eu tento reconectar os elementos que eu havia apresentado antes. Então, em linhas gerais, eu entendo o movimento desse texto nos seguintes termos, né? O primeiro capítulo é aquele em que eu apresento as bases teóricas com as quais eu estou trabalhando. Então, apresento um pouquinho dos conceitos fundamentais do Marx no livro 1 do Capital, especialmente o livro 1. Então, Pachucanes, com a ideia de forma jurídica, o sujeito de direito. Passo, então, especialmente para o debate da derivação do Estado, né, para falar desse Estado como forma terceira da relação de trocas. Chego até o conceito de formas sociais, e aí termino esse primeiro capítulo com a questão do dinheiro, né, que é legal. Então, sabemos o que é mercadoria, sabemos o que é direito, sabemos o que é Estado. E dinheiro? Sabemos o que é dinheiro? Né? É um pouco esse a progressão do primeiro capítulo. Para daí, então, no segundo, eu dizer, bom, vamos ver o que esses marxistas, né, esses novos marxistas, estão publicando, estão escrevendo sobre o dinheiro. Só que aqui me interessou não justamente fazer um mapeamento completo deles, mas me interessou apresentar para o meu público os elementos que eles estão dizendo e que para mim seriam ricos para essa terceira parte. Então, a segunda parte é de apresentar elementos que nesse terceiro capítulo eu vou tentar costurar, eu vou tentar integrar. Então, por isso que é essa parte que é um pouco mais autoral, mas eu diria que muito autoral é essa linha que eu uso para costurar os trapos, os farrapos que são, na verdade, dos outros também, né? Enfim, bom, a gente sabe, né? Minha pesquisa está sendo basicamente isso. Pesquisa e pensamento é isso, né? A gente, né, contribui com alguma coisinha sempre sobre os ombros dos gigantes, né? Que vem antes da gente. Mas então, nesse capítulo, o que eu destaco, né, como fundamental e que só com essa literatura eu pude perceber e tentar desenvolver, tentar falar isso mais expressamente, é que se o Pachucanes já havia pensado nessa espécie de espelho, né, que é a mercadoria sendo uma espécie de espelho do sujeito de direito, por outro lado, a gente pode pensar no dinheiro sendo uma espécie de espelho do Estado de direito. Então, na medida em que Pachucanes pensa a homologia, mercadoria, sujeito, com essa bibliografia, a gente pode ser capaz de pensar a homologia dinheiro e Estado. E longe de ser, né, uma mera questão retórica, né, enfim, pensar nesse quadro, eu acho que isso traz algumas reflexões importantes, especialmente para a gente pensar o que é uma certa esfera pública e uma certa esfera privada. Porque, então, mercadoria e sujeito de direito, se eles são esse, né, espelho, como o próprio Pachucanes já pôs, então a gente pode pensar eles como situados nessa esfera privada, nessa esfera dos indivíduos possuidores de mercadorias, cada um com seu interesse próprio, etc. Só que aí o dinheiro e o Estado, de repente, como também correlatos, eles podem ser pensados no nível de uma certa esfera pública. E o que significa esse nível de esfera pública? Significa que tanto o dinheiro como o Estado não podem dizer respeito a um possuidor de mercadorias sozinho, né, com seu interesse próprio e tal. Não. Tanto o Estado como dinheiro tem que estar num nível
que é da coletividade dos possuidores de mercadorias, né? De todos os participantes das trocas, né? Então, essa reorganização, digamos assim, eu acho que ela permite ver o dinheiro e o Estado nessa esfera pública, em contraposição a essa esfera privada, que é a da mercadoria e do sujeito de direito. Então, acho que a partir desses fragmentos aí, né, que eu fui selecionando, essa me parece a grande conclusão que pude tirar e que me parece importante para a gente debater, para a gente construir algo em cima. Caramba, que loucura, que loucura. Porque, enfim, é complexo pensar isso, né? Quando eu li a primeira vez o Estado e Forma Política, quando entrou já na questão de discussão de formas sociais, eu já fui ficando... E você faz realmente uma análise muito complexa, e não no sentido ruim, tá? Mas é no sentido realmente de você pegar a base teórica, pegar quem está costurando e formular algo que é isso. Porque eu fico muito pensando, quando eu penso sobre esse tema em específico, no quão é difícil aquela velha frase que a galera está usando bastante, né? Mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Essas análises que, né, você até falou em certo momento que é uma análise um pouco mais, numa determinação mais abstrata da coisa, é isso que vai nos ajudar, inclusive nesse abstrato, eu falo até de abstrato do próprio pensamento, a imaginar diferente, porque a gente muitas vezes perde essa ciência da estrutura mesmo, né? De tipo, você conseguir fazer uma análise, entender ela, porque a gente olha e fala, né? Eu tava até vendo um vídeo, eu gosto muito do ICL, mas o Eduardo Moreira ele falou, né? Tipo assim, gente, não precisa nem ler mais, porque é isso, a gente já sabe, é uma galera dominando a gente e tal, e não sei o quê, e tal. Eu sei que, né, ele não quis dizer realmente não ler mais, porque ele mesmo fala, né? Puta, eu sei, eu tô lendo um livro diferente toda semana e tal, não sei o quê. Beleza? Só que, às vezes entra essa coisa, né? Tipo, gente, é isso, tá dominando, a gente só tem que acabar com isso e tal, não sei o quê. Só que toda vez que volto para leituras assim, eu olho e falo, nossa, na verdade tem muita coisa que a gente precisa entender para olhar para o que a gente está construindo. Para olhar para pensar, beleza, a gente quer fazer diferente, mas a gente não vai simplesmente esperar que aconteça diferente, a gente tem que fazer diferente. E aqui realmente é um complexo que torna mais fácil uma análise de você olhar e entender, olhar e falar, nossa, na verdade tem isso daqui. Como que a gente trabalha com o dinheiro, sabendo agora da composição, não só dessa análise, tipo, não, o dinheiro é isso, é o que a gente está na mão, é o que a gente faz o Pix lá e não sei o quê. Não, tem coisas além disso e que são determinantes. Enfim. Pode falar, camarada, só estou dando comentários aqui. Não, achei excelente o seu comentário, porque justamente a gente, em primeiro lugar, sente, né, a dominação, né, isso nos incomoda, e ao mesmo tempo a gente faz ciência para entender essa dominação, e de fato é muito importante que a gente consiga compreender cientificamente essa dominação, essa sujeição, né, a qual a gente está submetido, sujeito, porque é isso que, no final das contas, vai ser necessário para a gente mudar o modo de produção, né? Ou seja, em outras palavras, né, como você mesmo disse, né, a gente já sabe o que está errado, tem que acabar com isso, né? E o grande problema é o que é isso, né? Porque se a gente não tiver muito bem compreendido o que é esse isso, o perigo é a gente acabar com algumas lateralidades do modo de produção capitalista, achando que a gente está acabando com o núcleo dele. E aqui, por exemplo, o dinheiro. O modo de produção capitalista, ele requer o dinheiro tanto quanto ele requer a mercadoria, o sujeito de direito e o Estado. Significa, então, que em um outro modo de produção, né, ou com o fim do modo de produção capitalista,
a gente deve pôr fim a essas chamadas formas sociais, né? Essas maneiras da gente se relacionar, né? E que se reiteram. A gente tem que pôr fim à mercadoria, a gente tem que pôr fim ao sujeito de direito, ao Estado e ao dinheiro. Se a gente compreende bem o que é o dinheiro, a gente não pode achar que o dinheiro vai poder subsistir numa sociedade sem exploração. O dinheiro não pode subsistir numa sociedade sem exploração. Se a gente compreende bem que o dinheiro, na verdade, ele está necessariamente integrado a esse jogo, que é o jogo da mercadoria, que é o jogo do sujeito de direito, é o jogo do Estado, e que essas coisas estão integradas, então a gente não pode achar que vai conseguir manter, né, o dinheiro mantendo todo o resto. Né? O próprio Marx já né, sinalizava para isso, né, quando ele criticava os socialistas utópicos, que muitas vezes queriam, né, acabar com o capital, mas manter o dinheiro. E não, essa é uma impossibilidade. Se você mantém o dinheiro é porque você mantém o capital. Por isso entender, né, as entranhas do dinheiro é fundamental, porque a gente vai precisar acabar com o dinheiro e, ao mesmo tempo, a gente vai precisar, sim, de outra forma de se relacionar. E essa outra forma de se relacionar não vai poder envolver dinheiro. E aí fica esse desafio, né, de primeiro compreender o que é o dinheiro e, portanto, o que a gente não pode reproduzir, não pode ter num outro tipo de sociedade. E isso também vai ser a primeira chave para a gente saber, ou pelo menos ter uma noção, do que a gente vai poder ter. Se não dinheiro, né, o quê? Né? Se não mercadoria, o quê? E se não sujeito de direito, o quê? Caralho. Uma porrada nas ideias agora. Bom, camarada, o nosso tempo está chegando ao fim, então considerações finais, conclusão, palavra de fé pra galera aí. Pô, as minhas considerações finais são de satisfação enorme de estar contribuindo e participando aqui desse seu projeto. Pô, admiro demais esse seu trabalho. Realmente muito contente de estar aqui com você nessa tarde, a gente está trocando essa ideia. E mandar um salve para todo mundo que assistiu, escutou até aqui. E vida longa a Caverna do Morcego, viva o socialismo. É isso, camarada. A gente agradece você tanto por essa obra, né? Lançado, lembrando, pela editora Lavra Palavra. Vai estar o link aí para vocês comprarem direto no site, tá? Vai estar embaixo. Mas agradecer você tanto pela presença, pela disponibilidade, enfim, pelo contato desde a faculdade até aqui. A gente está podendo gravar, que seja o primeiro de muitos para ajudar a gente a construir um novo mundo, camarada. Pra galera que tá ouvindo, é isso. A gente fica por aqui. Até mais. Um grande beijo. Tchau.